Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Spoiler, resumo e chamada, tudo em primeiríssima mão atualizado. Basta nos seguir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Nos conta também de onde você nos acompanha, para que nos nossos próximos vídeos eu te mande um abraço. Frase para hoje: não coloque limite em seus sonhos, coloque fé e vai. Os abraços de hoje vai para Osmarina Maria da Conceição, que ela acompanha a gente lá de São Gonçalo. Para Jussara Ferreira, que acompanha a gente de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. E para Sueli Varoa, que mora em Serra. Osmarina Maria da Conceição, um grande abraço para você também. E vocês continuem acompanhando a gente aqui no nosso canal. E vamos agora para o nosso capítulo de hoje. Enquanto Nick soluça no canto, Gusmão faz as malas. Embora isso o machuque, ele teve que perceber que às vezes o amor não é o suficiente. Nesse mesmo capítulo, Aníbal oferece sua ajuda a Nelson. Ele pode manter sua posição na empresa em troca do divórcio de Vitória. Amanhã eles vão ao advogado, entendes? Mas o fornigador peludo Nelson tem mais uma bomba para lançar. Hoje à noite ele vai dizer a Adriana que Lily é filha dela. Nick implora a Gusmão para não mandá-la embora. Ela não pode perdê-lo. Por favor, seja um pouco mais paciente com ela. Francisco, mal-humorado, diz que ela deve parar de se preocupar com o que acontece na mansão Balvanera ou com quem quer que seja, ou até mesmo com o que Liana faz. Ela deve entender agora que seu lugar é ali, com ele, naquele pequeno apartamento sem luxos. Sem você, eu vou morrer, diz Nick. Ok, Nikita Mia, suspira Francisco, e ele não consegue mais resistir a ela. Então vemos um abraço reconfortante, porém pensativo de Gusmão. Uma cena muito adorável aqui é o que Nelson precisa dizer a Hilda em seu escritório, mas ela tem muita papelada para fazer para Aníbal. Então, Beatriz a ajuda. Salviano, que acabou de trazer um café para ela, a elogia por ser uma grande amiga de Hilda. Ele está totalmente apaixonado por ela, quero dizer por Beatriz, não com Hilda. Então, em seu escritório, Aníbal liga para alguém no celular e, enquanto isso, pensa em voz alta. O idiota do Briz vai aprender quem é e o que faz Aníbal Balvanera. Quem dita regras do jogo sou eu. A Adriana trouxe um almoço delicioso para Carlos e agora eles falam sobre Vitória e Arriaga. Ele diz a ela que esperou muito tempo para reunir-se com Vitória e agora ele tem que aceitar que a Guiá ganhou de forma justa. Sim, é uma ótima ideia, né, gente? Falar sobre o grande amor de sua vida quando você está com alguém. Enfim, ele adora o almoço que ela preparou, eles namoram muito e estão prestes a se beijar quando alguém os interrompe. Então ela começa a marcar seu território acariciando o nosso querido João Carlos. E quem é? A Bruna, gente. A Adriana não se interessa por seus joguinhos, então decide ir embora. Mas antes, aconselha Carlos a contratar um guarda-costas para se proteger da fúria de Aníbal. Bruna, ao fundo: ei, querida, temos menos uma coisa que podemos concordar. Então ela concorda com a Adriana. Na verdade, ela conhece um grande guarda-costas que está desempregado agora. Será que ela está falando de Gusmão? Seria uma ótima ideia agora, não era mesmo? Em um sapateiro de rua, José Ângelo Aguiar lê um jornal e fica sabendo que a cantora espanhola Malú está na cidade do México. Gente, para quem não sabe, a cantora Malú é quem canta o tema principal da novela de Aguiar com Vitória, aquela música lá, Ahora Tú. Enquanto isso, Francisco ordena que Nick devolva os carros que ela comprou na loja. Tudo bem, suspira Nick. Então, eles irão e devolverão todo o dinheiro ao avô dela. O celular de Gusmão toca e a Adriana, com uma grande, boa e mega notícia. Claro que ele está interessado em um emprego, é o que ele fala. Então, gente, aquele segurança que ela estava falando, sim, é nosso Gusmão. Outra cena, aqui, é que o Aníbal e Candelária estão conversando sobre seu casamento por telefone. Aníbal tem negócios para cuidar em Los Angeles, mas assim que ele voltar, eles se casarão.
Agora, é Candelária quem dita a lei e diz a Aníbal que não vai morar na mansão Balvanera e que vai continuar trabalhando. Aníbal então fará o que ela quiser. Após toda a informação, o Ângelo corre para a loja de música para pegar um autógrafo de Malu. Porém, dentro da loja, há cerca de 200 fãs que querem o mesmo que ele. Mas quando então a excitada multidão sai do controle, ele então até mesmo seus guardas-costas experientes não conseguem proteger Malu do ataque dos fãs, que a adoram. Mas felizmente o super-homem que está então aqui para salvar o dia e a donzela em perigo. Então ele entra e a pega e carrega para fora da sala. Ela fica toda segura porque pensa que é um de seus guardas-costas, só que não. Sim, gente, Carlos contrata Guzmán sim. Enquanto isso, o grandalhão e seu grande sorriso encantam Malu em um piscar de olhos. Ela pensa que ele era um segurança que trabalhava para a empresa e por isso a ajudou, e agora ela está agradavelmente surpresa que a Aguiar seja um fã dela. Ela então assina uma cópia de seu CD, escrevendo que a mulher que ele ama deve ser uma senhora excepcional. Ah não, Malu, você não deveria ter escrito isso, porque agora você vai ter que ouvir o jorro dele sobre Dona Vitória, seu amor, sua família e etc. Bom, eu acho que os outros fãs ao fundo devem ter se tranquilizado pelo segurança, porque eles não reclamam que o grandalhão simplesmente não pode mais parar de falar com Malu. Ele conversa e no fundo a gente vê os fãs. Aliás, eu adoro, gente, o sotaque de Malu, vocês vão ver. É uma cantora excepcional. Enquanto isso, Nick diz a Francisco que devolveu os carros. Ele está orgulhoso dela. Ele então diz a ela que conseguiu um emprego. Ela está muito orgulhosa dele. Agora vamos então devolver o dinheiro ao avô então. Enquanto isso, um produtor de palco, amigo de Adriana, a convida para um ensaio de seu próximo musical, que se chama Mentiras com Angélica Vale. E ela então leva Liliana consigo. Lily ainda não viu o musical, então ela adora especialmente o show. Enquanto isso, dois homens traiçoeiros chegam à meta-imagem e montam meia dúzia de barris que bloqueiam a saída de Nelson do prédio. Como de costume, ele começa a gritar com os camponeses, mas dessa vez os camponeses atiram de volta, literalmente. Eles dizem então ao homem que luta que, se isso foi um aviso, da próxima vez eles vão atirar na boca dele para que ele não fale demais. Ele pede ajuda, mas ninguém o ouve. Mas felizmente, Guzmán e Nick desceram do ônibus. E detalhe, Nick ainda não consegue entender esses veículos porque eles não podem parar no meio da rua, mas podem parar numa esquina. Francisco fica tipo, sem palavras, não tem como explicar isso a Nick. E eles então encontram Nelson caído no chão. Nick chora. Francisco pede então para que Nick ligue imediatamente para uma emergência enquanto ele tenta estancar o sangue. Gente, a Bruna quer sem noção? Pois é, Bruna quer animar Carlos com o quê? Com um striptease. E ele gosta disso, mas ele não pode fazer isso porque está confuso e não quer machucá-la. Então Bruna acha que a confusão dele deve ter um nome, Adriana Balvanera. E então ela sai bufando. No hospital, Nick chora nos ombros de Guzmãozinho. O pai dela não pode morrer, não pode. Kendra reclama com seu capanga, que está carregando um grande lixo preto na rua, que ela passou o dia todo então olhando para sua filha fraca no hospital. Suas pernas doem e ela está farta de toda essa situação. Mas ela vai fazer Nelson pagar por tudo, principalmente por duvidar da paternidade de Mia. Salviano visita Ângelo para dizer a ele que Nelson foi baleado. Francisco diz a Nick que Nelson terá de ser operado e precisa de sangue tipo A negativo. Naturalmente, o banco de sangue não tem sangue suficiente, então Nick quer doar o dela, mas ela não pode por causa do peso e da doença que ela tem. Após o show, Lily e Adriana jantam, onde a Orquídea Pequena pergunta a Adriana sobre o pai de sua filha. Eles eram tão jovens e tinham um amor tão doce e inocente. Seu amor por Vicente foi definitivamente inesquecível até hoje. Gente, agora estamos no hospital, onde vemos um médico lindíssimo que parece preocupado com a foto do raio-x de Nelson. Precisamos operar com urgência, diz então ele. Mas espere só esse detalhe.
O nome dele no jaleco está o nome Vicente. Será que é o de Adriana? É sim, gente. Então aguarde, porque agora, olha, essa reta final está marcante. Na capela do hospital, Nick pratica suas habilidades de oração. Ela ama Nelson e sua irmãzinha precisa de um pai. Então, por favor, Virgenzinha, salve a vida dele. Chegam ao hospital Aguiar, Salviano e toda a família Balvaneras. Kendra, que soube do acidente de então sua vaca leiteira, foi pelo um jornal, que também corre para o hospital, onde Nick a manda para o inferno. Ela não se preocupa com seus sentimentos, porque as cobras não têm sentimentos. Mas Kendra não vai a lugar nenhum. Em vez disso, ela também doa sangue para Nelson. Apenas para calar a boca de Nick. Acho que ela vai tentar fazer Nelson pagar por cada gota desse sangue, viu? Não morra, Nelson, diz então a bruxa. Ela quer curtir um pouco da fortuna Balvaneras ao lado dele, porque isso é a única maneira que ela tem para poder botar a mão na fortuna. Todo mundo fala com todo mundo, mas ninguém consegue falar com Vitória em seu telefone. Aguiar está muito feliz que Liliana também veio apoiar Nick, mas acontece que Lily só veio para dar sangue e ela não quer que Nick saiba disso. Os super guarda-costas somaram 2 e 2. Francisco viu aqueles barris que bloquearam o caminho de Nelson. Eles queriam sequestrá-lo? Não, disse Salviano. Deve ter sido um aviso. Mas de quem? Pergunta Aguiar. Salviano se lembra dos 2 bandidos que conheceu no dia anterior, mas guarda as informações para si mesmo. Ele sabe que na profissão que tem, ele não pode contar o que viu. Kendra mais tarde pergunta a Salviano se ele sabe quem atirou em Nelson. Não, ele não quer, mas ela deve ter em mente que se o fornegador Nelson Peludo morrer, ela terá que retornar ao seu antigo emprego. Mas há uma coisa que ele não sabe. Ela está então se praticando para sequestrar então a irmã de Vitória. Então está tudo armado para isso. Então logo ela colocará então a mão na fortuna. O que será que Kendra está tramando depois desse aviso para Salviano? Aguarde os próximos capítulos aqui no nosso canal. Essa é a reta final de Amores Verdadeiros. Fiquem ligadinhos. Muito obrigada por sua audiência.